Bom dia, paz do Senhor, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas como é bom ter a sua companhia aqui a cada manhã, a cada tarde, cada noite, não importa. O importante é que nós temos a presença de Deus na nossa vida. E eu quero te desejar um dia maravilhoso, te desejar que você esteja amanhecendo esse dia e tenha amanhecido de uma maneira abençoada mais uma vez por Deus. E nós estamos, interessante que nós já estamos perto da Páscoa. Aquele período maravilhoso onde se come tanto chocolate, não é? Mas eu quero hoje meditar com você nessa manhã com palavra um texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Abra a sua Bíblia, manuseie a palavra de Deus. Nós temos muitas coisas para aprender na palavra de Deus, a cada dia, a cada instante. Mas antes eu quero orar junto com você. Vamos orar? Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelas pessoas que estão nos hospitais, estão nas UTIs. Vamos elevar ao Senhor uma oração também em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua família, sua esposa, seus filhos, para que o Senhor Jesus continue dando a saúde para ele. Nós, como cristãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Então, vamos orar agora. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tenho de estar aqui agora para nos alimentar com esta palavra maravilhosa, esse banquete. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, por esse lindo amanhecer. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, te peço perdão pelos meus pecados. Quero te agradecer, Senhor, pela minha família, pelos meus vizinhos, a minha igreja, a igreja onde congrego, Senhor, e eu quero te pedir uma bênção nesse dia. Nessa hora, uma bênção especial pelo nosso Brasil. Abençoe a nossa nação, Senhor. Continue com as suas mãos estendidas sobre esse país. Senhor, abençoe também todos aqueles que não pertencem a essa nação brasileira, mas que moram aqui, nesse país tão abençoado por Ti. Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada um, sobre cada família, abençoando, Senhor, os seus negócios, a sua saúde. Senhor, quantos estão nos hospitais, visita os hospitais, Senhor, visita os orfanatos, as clínicas de saúde. Senhor, mas neste momento também quero Te apresentar a vida do Senhor Jair Bolsonaro, Senhor, que está ali naquele hospital, Senhor, que está ali com aquela situação tão difícil para a sua vida e para a sua família também. Senhor, estende as Tuas mãos. Tudo está no Teu controle, Pai. Tudo está diante de Ti, mas nós estamos aqui clamando a Ti em favor da saúde daquele homem, Senhor. Estende as Tuas mãos. Abençoe a sua família também, a sua esposa, a irmã Michele. Guarda debaixo do Teu sangue, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão necessitando hoje de uma cura, que estão pedindo a Ti, Senhor, uma cura, Senhor, da saúde, uma cura da alma. Senhor, Tu tens poder para isso. E eu creio, Senhor, no Teu agir. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Amém. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos ler. Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero ler alguns versículos dele. Eu quero ler o versículo 15, o versículo 21 e o versículo 23, certo? João, capítulo 14, versículos 15, o versículo 21 e o versículo 23. Então eu vou ler agora. Versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí o versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará,
e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha que palavra maravilhosa nós temos nessa manhã. Olha que palavra abençoadora, mais uma vez, o Senhor traz para nós. Falando a respeito de amar a Deus. Ele está dizendo, olha, se vocês me amam, o próprio Jesus está dizendo isso. E aí, porque a questão do amor, ela é uma questão inegociável. Ai, missionária, onde você achou isso? Pois é, o amor é uma questão inegociável. Ou você ama ou você não ama. Não há meio amor. Há amor, amor verdadeiro. E Jesus, ele está dizendo aqui, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A prova de que amamos a Deus é guardarmos o mandamento que ele nos deu. E isso é maravilhoso, porque nós temos o privilégio de amar a Jesus, amar a Deus através de Jesus e sermos amados por Deus. Olha que presente maravilhoso nós temos. E essa é uma questão que não tem negócio, não há barganha com isso. Não, não há troca, não tem esse negócio não. E olha só, e Jesus, nos seus últimos ensinamentos, Jesus ele faz questão de sublinhar essa coisa do amor, o amor que não se negocia. E aí Jesus diz assim, é tanto que Jesus ele repete, nesse capítulo 14, se você prestar atenção, nós lemos 3 versículos. Nós lemos o versículo 15, nós lemos o versículo 21 e nós lemos o versículo 23. E aqui está dizendo, se me amardes, há uma condicional, guardareis os meus mandamentos. Eu só posso guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos que Jesus nos ensinou, se amarmos a Ele. Ele está prometendo que Ele não vai deixar os seus discípulos sozinhos, que quando Ele voltar ao Pai, Ele vai mandar o Espírito Santo para estar com eles. E isso Ele cumpriu. Então a gente encontra aqui nesse capítulo 14, esse versículo 15, Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí ele repete essa questão desse amor que não se negocia, dessa questão inegociável. Ele continua, no versículo 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos. Qual foi os mandamentos de Jesus? Amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e a si mesmo. Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Olha só, se eu não me amo, como eu vou amar o meu próximo? Então, para que eu ame o meu próximo, eu preciso me amar primeiro. Isso é maravilhoso. E aí, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é só ter o mandamento que Jesus ensinou, é guardar eles também. Porque quando nós guardamos, nós tomamos conta, nós cuidamos, não é isso? Diz aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, tá fácil de saber quem é que ama Jesus. E aquele que me ama, olha que presente maravilhoso, será amado do meu Pai. Quem é o Pai de Jesus? Deus. E eu o amarei. Olha que coisa maravilhosa, ser amada por Jesus. E me manifestarei a Ele. O versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe. Jesus respondeu a quem? Jesus respondeu justamente a Judas, o Iscariotes, o que havia de traí-lo. Jesus respondeu, por quê? Porque Judas falou assim, no versículo 22, disse-lhe Judas, disse-lhe Judas, não o que traiu Jesus.
certo? Desculpa aí. Vamos devagar. Não o que traiu Jesus, porque o nome é tudo igual. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, olha que maravilha. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olhe só, que coisa maravilhosa isso. E aí, tem um comentário aqui na Bíblia de aplicação pessoal, que eu quero compartilhar com você. Esse versículo de número 21, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha isso aqui. Jesus disse que os seus seguidores demonstram o amor que sentem por ele, por meio, sabe do quê? Da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, nós estamos demonstrando o quanto nós amamos ao Senhor. Amar é mais do que dizer palavras adoráveis. Amar não é só dizer eu te amo, eu te adoro, eu gosto de você. Não. É um compromisso e é uma conduta. Então, se você ama a Cristo, prove o seu amor, obedecendo a Ele. Olha que coisa maravilhosa. E isso nos traz um alimento maravilhoso nessa manhã. O amor. Amar a Deus é uma questão inegociável. E aí, tem eu tenho um livro aqui e eu quero dar os créditos, porque eu não sei dizer o nome direito, é Kurt Hick. É um devocional que eu ganhei e eu encontrei aqui uma coisa maravilhosa falando a respeito desse versículo. E diz assim, ó: só amamos aquilo em que acreditamos. E isso é verdade. Amar a Jesus é amar a Deus. É isso que nós estamos falando. Pois Jesus é Deus feito homem. Olha que coisa maravilhosa que essa pessoa comentou aqui. O Espírito da verdade é que tem o poder de nos dar o cinto da segurança para andar pela vida. Os mandamentos são como o manual de instrução para viver com segurança. Que coisa maravilhosa! E isso é gratificante, entendermos que nós temos alguém que demonstrou o seu grande amor por nós e que está também nos ensinando a amar. Amar através da obediência, amar com sinceridade. Então, eu quero compartilhar com você nessa manhã essa questão. Não negocie o grande amor de Deus, o grande amor que Deus teve por nós, enviando seu Filho Jesus Cristo. Vamos amar a Deus através de Jesus. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, se fez homem por amor. E a palavra que nós lemos hoje, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, os 3 versículos 15, 21 e 23, que fala sobre o amor. E o versículo 15 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, que essa palavra fique no nosso coração nessa manhã. Que essa palavra preencha, se existe algum vazio na sua alma, preencha com o grande amor de Deus por você. Preencha com esse amor maravilhoso. Então, olha aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor com obediência, com amor, com entrega sincera, você ama a Jesus. E isso é maravilhoso. Então, fique com essa palavra. Leia esse texto mais uma vez. Medite nessa questão que não se negocia, essa questão do grande amor de Deus por nós e
o amor que nós precisamos demonstrar a Jesus, que veio a esse mundo dar a sua vida por amor a mim e amor a você. Deus te abençoe. E agora eu te peço uma coisa. Não esquece, a nossa meditação hoje, nesse devocional Manhã com Palavra, foi Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 21 e 23. Releia, medite e sinta o grande amor de Deus na sua vida. E não esquece, deixa o seu gostei, comente e compartilhe esse vídeo com mais alguém. E venha fazer parte desse canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus continue nos abençoando.